Mateus, livro do Mateus, capítulo 6. Saímos do capítulo 5. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. Estamos falando do Sermão do Monte, a prática da justiça, e o tema dessa noite é: coisas boas que fazemos também podem ser feitas em pecado. Essa é a primeira parte, que é da parte dos ajuda aos necessitados. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 1 até o 4, a palavra de Deus diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Examinai a Escritura, declarou Jesus, são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. 2 Pedro 3,18. João 17,3 fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Estamos falando no livro de Mateus, que significa presente de Deus, dádiva de Deus. Mateus foi um dos 12 apóstolos. Ele foi convocado pelo Tite para a Copa do Mundo. Não, ele foi um discípulo de Jesus, um dos 12 discípulos de Jesus, e deixou tudo para seguir Jesus. O propósito de Mateus, como nós vimos, é demonstrar que Cristo é o Rei, que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Messias. E aqui nós estamos falando do primeiro grande sermão de Jesus, que é o Sermão do Monte. O maior sermão de todos os tempos, pregado pelo maior pregador de todos os tempos. E o objetivo do Sermão do Monte é nos levar ao arrependimento, à fé, é nos sermos aperfeiçoados, como diz no versículo 48 que vimos na semana passada, sermos perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Cristo está falando do seu reino, da constituição do seu reino. Ele está revelando o perfil de todos aqueles que serão os seus súditos nesse reino. Todos que estão no reino têm vida, e todos que estão no reino não, os que não estão no reino não têm vida. Todos que têm Jesus como seu Salvador também terão Jesus como o Senhor das suas vidas. Não é possível que Jesus salve alguém e esse fique perambulando por aí. Esse também fará parte do reino de Jesus, será bem-aventurado e será um dos seus súditos. E além disso, será sal da terra, luz do mundo, e será perseguido. Jesus, nos 5 blocos anteriores que nós vimos, ele corrigiu falsos ensinos. Coisas que as pessoas estavam dizendo, os fariseus estavam ensinando que era errado. Ele estava ensinando sobre a justiça, como viver de maneira íntegra, de maneira correta. Mas agora a ênfase vai ser outra. Veja, antes a justiça referia-se às qualidades interiores. Ela estava falando da bondade, pureza, estava falando da honestidade. Agora ela diz respeito às práticas externas. Dar esmolas, que nós vamos falar nessa noite. Depois vai falar sobre orar e depois vai falar sobre jejuar. Jesus passou da justiça moral interna para a justiça externa, ou podemos dizer a justiça religiosa. Jesus vai dividir em 3 blocos. As esmolas, que é do versículo 2 até o 4, que nós vamos ver hoje. Da oração, do versículo 5 até o 8. E do jejum, do versículo 16 até o versículo 18. Coisas boas que fazemos também podem ser feitas de forma pecaminosa. E no versículo 1, Jesus começa dizendo: tenham cuidado. Alguém pode ler o versículo 1 para mim? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Guardai-vos.
Aqui nós temos uma advertência, ele expressou grandemente dizendo assim: tenham cuidado, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Quer dizer que nós não podemos fazer nada de justo perante os homens? O versículo é claro: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres visto por eles. Em outras palavras, cuidado em praticar espiritualidades, praticar bondades, boas ações para serem vistos pelos homens, com o objetivo de serem vistos pelos homens. Alguns vão dizer assim, mas parece contraditório o que Jesus está dizendo. Porque em Mateus 5,16 está escrito assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras. E agora ele diz que não devemos praticar a justiça diante dos outros para sermos vistos por eles. John Stott ele vai tentar ajudar nessa contradição. Ele vai dizer assim: a resposta para esse enigma está no fato de que Jesus está falando contra pecados diferentes. Nosso medo e covardia humanos levam Jesus a dizer: brilha a luz de vocês diante dos homens. E o nosso orgulho humano o leva a dizer que devemos ter cuidado quando praticamos nossa espiritualidade diante dos outros. Mas agora lemos Mateus 5,16 completo. Está escrito assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Em outras palavras, as nossas boas ações, as nossas boas obras, a nossa devoção deve ser sempre com finalidade de glória de Deus. Em 1 Coríntios 10:31 está escrito: portanto, quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é um ensino claro das Escrituras. O fato de nós estarmos aqui nessa noite é para a glória de Deus. Nós estamos fazendo isso para a glória de Deus. O fato de nós ajudarmos as pessoas, nós estamos fazendo para a glória de Deus, para que o Senhor seja glorificado. Voltemos agora para o texto. Veja alguns detalhes muito importantes. O versículo 2 diz: quando, pois, deres esmola. No versículo 5, e quando orardes. E no versículo 16, quando jejuardes. Ou seja, Jesus vai dizer assim: quando vocês forem fazer isso, não façam como hipócritas. Façam assim como eu lhes digo. Jesus vai corrigir a forma que as pessoas vão fazer. Por quê? Jesus vai mostrar claramente a diferença de um discípulo e do hipócrita. Ou daquele religioso que quer mostrar zelo pelas coisas, mas na verdade no fundo ele não tem zelo. O hipócrita faz tudo, cada detalhe, cada aspecto, cada ação com o foco de promover o aplauso, de promover a atenção das pessoas. Assim que o bem-aventurado deve agir? Assim que o súdito do reino de Jesus deve agir? Por isso que ele vai contrastar com o galardão junto de vosso Pai Celeste, que o versículo continua dizendo. Amados, quando nós começamos a estudar as Escrituras, nós aprendemos o quanto é maravilhoso cada ensino, cada doutrina, cada detalhe. Ouvimos sobre a lei perfeita de Deus, sobre a verdadeira e perfeita santidade. Mas logo após, por causa do pecado, por causa da carne, somos tentados a fazer as coisas para agradar os homens. Como Carson afirma, o objetivo de agradar o Pai é trocado por um primo nanico que é agradar os seres humanos. No verso anterior, versículo 48, alguém pode ler? Mateus 5, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E no verso seguinte diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Por quê? Isso me faz lembrar de Pedro. Mateus 16, abra comigo. Mateus capítulo 16, do versículo 16 ao 18, a palavra de Deus diz assim:
Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então lhes afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que os revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que revelação do próprio Deus para Pedro, não é? Agora leia comigo o versículo 22 e 23. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Ele vai de uma revelação do próprio Deus, a perfeição lá que nós vimos no versículo 48, para uma declaração de oposição. Satanás, que significa opositor. E é isso que Cristo vai nos ensinar aqui. Ao mesmo tempo que ele fala, sejam perfeitos, ele fala, tome cuidado para você não cair. Guardai-vos de exercer a justiça diante dos homens. Hoje você está santo, hoje você está sendo santificado pelo Senhor. Vigia e ora. Preste atenção. Tenha cuidado, guardai-vos. E o versículo continua: de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Ou seja, cuidado a exercer a vossa justiça diante dos homens a fim de serem vistos, pois não terão galardão junto do Pai Celestial. Isso que vai acontecer com os hipócritas e os falsos religiosos, que não vivem de forma íntegra diante do Senhor. Isso que vai acontecer com aqueles que não buscam viver de forma verdadeira a palavra de Deus. Não terão galardão no reino de Deus. Aqui no versículo 1, Jesus está estabelecendo um princípio muito importante. É uma doutrina, ou seja, um ensino, tanto para o seu tempo, quanto para o nosso tempo. Todas as obras de justiça devem ser praticadas sem ostentação exibicionista e sem o desejo de buscar a aprovação dos homens. Em Isaías 64:6 fala assim: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Por quê? Porque todas as vezes que o homem natural faz algo, ele faz de maneira egoísta. Agora eu vou ajudar o Juninho, viu, pessoal? Vou ajudar o Juninho. Agora eu vou fazer algo para o Mateus, viu, pessoal? Aqui, ó, o Mateus. E fazer obras com forma de piedade exibicionista não foi somente no tempo dos fariseus, mas também no nosso tempo. O homem natural faz isso. E agora nós vamos para o versículo 2. Como então se deve ajudar as pessoas? Como se deve dar esmolas? Vamos ao primeiro ponto. Jesus vai tratar da forma pecaminosa. Alguém pode ler o versículo 2? Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhe garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Se nós lermos as Escrituras, logo veremos que na Escritura é algo muito importante, a ajuda aos necessitados. Em Deuteronômio 15:11 fala: Pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Em Salmo 41:1 fala: Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Provérbios 19, versículo 17: Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Mas nós, voltando os olhos para a Escritura, logo percebemos que o foco tem que ser a glória de Deus. Primeiro, agradamos ao Senhor e por isso ajudamos os necessitados. Não ajudamos os necessitados para nos exibirmos. Nunca é como forma de fazer com que as pessoas olhem para nós ou para melhorar a nossa reputação. Veja, no versículo começa dizendo: Quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Alguém já viu uma trombeta? Tem um som forte.
Se nós tocar uma trombeta ali na rua, todo mundo vai ali, os vizinhos vai, todo mundo vê o que é. Nas trombetas nos templos de Jerusalém, elas convocavam os cidadãos para contribuírem para suprir alguma necessidade urgente. Alguém estava passando necessidade e eles tocavam a trombeta. Eu não sabia disso, soube hoje. Imagine tocar uma trombeta, muitas pessoas corriam para ajudar. Agora eu quero que você imagine comigo. A trombeta tocava, aí eu fecho a empresa que eu estou trabalhando, eu corro até o local e todo mundo sabe que eu estou indo lá para ajudar. Para mostrar minha piedade, para mostrar o quanto que eu sou bom, para mostrar o meu amor, para mostrar o meu zelo pelas pessoas. Trazendo isso para o nosso tempo, ela diz assim: quando pois deres esmola, desligue as câmeras diante de ti, como fazem os hipócritas. É o nosso tempo, não é? Jesus afirma que quem faz isso é hipócrita, está buscando glória para si. Veja, no versículo continua dizendo: como fazem os hipócritas nas ruas e nas sinagogas. O que é um hipócrita? Falso. A palavra hipocrisia, ela deriva de um vocábulo grego que expressa desempenhar um papel. Ou seja, o hipócrita é usado para descrever um ator no palco. Logo, hipócrita é uma pessoa que finge ser aquilo que não é. O super-homem, por exemplo, ele é o super-homem? O Homem-Aranha, ele é o Homem-Aranha? O Hulk? Hein, Mateus? O Hulk é o Homem-Aranha? O Hulk? Não são, eles são apenas atores, não é? Não, eu estou brincando. No Novo Testamento, hipócrita é alguém que alega ter relação com Deus e amar a justiça, mas que em verdade é egoísta, autoconfiante, inclusive ilude a si mesmo. Para melhor entendimento, os fariseus são como alguns hoje, que afirmam ser piedosos, que buscam a todo custo mostrar que ajudam os mais pobres e necessitados. Mas no fundo eles estão querendo aumentar o seu ego. Eles estão querendo ser reconhecidos ou mesmo ganhando votos. Não se importam com a necessidade de verdade. Os seus feitos contradizem aquilo que eles afirmam. Isso muitas vezes é refletido na maneira que eles vivem. Por quê? Porque muitos deles vivem ostentando seus bens, mas afirmam que são contra a ostentação de bens. Vivem em busca dos seus próprios interesses, mas afirmam que lutam pela causa do pobre e do oprimido. Outro exemplo de hipócrita moderno são aqueles que ligam suas câmeras e filmam, tiram fotos das suas boas ações. Tem até no Instagram e outros lugares, tem aquela pessoa que diz assim: ei, será que você pode juntar essa latinha aqui pra mim, que eu derrubei? Daí a pessoa vai lá e junta a latinha e coloca no lixo, a pessoa toma R$10. Já viu? Daí coloca na internet: eu ajudei um mendigo que estava juntando lixo. Claro que estão zoando, né? Mas muitos desses que fazem essas coisas, para que eles fazem? Para se exibir como forma de ganhar likes ou curtidas, ganhar seguidores. Essa prática encontramos em todas as redes sociais. Com certeza você já deve ter assistido algum videozinho assim. Talvez até você tenha aplaudido, você muitas vezes se emocionou com a vida, com a história daquela pessoa que foi colocada ali. Mas eu quero que você entenda que eles também são atores, a Bíblia fala. Eles são hipócritas. Eles conseguiram o que estavam procurando: aplausos, emoção, curtidas e seguidores. O ensino bíblico claro é que esses estão em busca de serem glorificados pelos homens. E continua no versículo: como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. E por que eles fazem essas coisas todas? Por que os atores fazem esse teatro todo? O que nós vemos muitas vezes? Em todos os lugares, propagandas ou campanhas políticas, promessas de comer mais, comer melhor, viver melhor. Por que nós vemos em púlpitos homens falando que o povo deseja ouvir, que você vai ficar rico, que você vai ter vitória, que você vai conseguir as coisas? Falando que Deus falou coisa que nunca falou. Para quê? Para serem glorificados pelos homens. O fim sempre é este, nunca a glória de Deus.
Tem uma corrente ideológica na filosofia que é chamada de progressismo, que nasceu do iluminismo, que é um movimento do século 17 e 18, que tinha como principal característica a crença de que o progresso ocorreria por meio da razão humana e não da fé religiosa ou moral. Nós já falamos recentemente sobre uma parte disso, que é o niilismo. Deus não existe. Ou seja, eles colocaram todas as suas esperanças, na época, na ciência e na tecnologia. E nós vimos isso muito recentemente. Os jovens colocando viva a ciência, vacinas salvam. E muitos cristãos foram nessa linha. Os seguidores dessa ideologia acreditam que a liberdade e a igualdade são princípios fundamentais para a sociedade justa. Mas olha o detalhe. Mas de acordo com essas ideias, é o Estado que deve promover os meios que geram a igualdade entre indivíduos, a das minorias sociais e garantir a liberdade dos meios. Não é o Estado. A Bíblia fala que é Deus. Trocaram Deus pelo Estado. Fizeram do Estado o seu Deus. Ou seja, eles afirmam que é o Estado que deve suprir a necessidade das pessoas, não Deus. Olha ao seu redor, não é isso que nós temos visto em todos os lugares? Muitas pessoas falando. Quantas pessoas culpam o governo, por exemplo, nacional, dizendo que ele não supre a necessidade das pessoas? Por quê? Porque esse é o conceito que as pessoas têm, que o Estado deve suprir as necessidades. Deve suprir o quê? Saúde, economia, deve suprir o que nós comemos, o que nós deixamos de comer. O Estado que tem que dar liberdade, o Estado que tem que dar bem-estar. É isso que está escrito na palavra de Deus? Isso é totalmente antagônico ao ensino das Escrituras. A Bíblia fala que Deus supre as nossas necessidades. O Estado não é o meu pastor. Deus é o meu pastor e nada me faltará. Jesus é o meu pastor. Jesus é o bom pastor. Um outro ponto antagônico à Bíblia é que essas ideologias e seus adeptos acreditam na ruptura também dos padrões tradicionais, porque afirmam que a religião é arcaica, precisa ser atualizada. Nós temos visto em todos os lugares isso. O papel da mulher e do homem está sendo transformado. Muitas pessoas não sabem mais qual que é o papel do homem e da mulher na sociedade. Eles falam que precisa ser revisto. Afinal, se Deus é uma ilusão, se Deus não existe, se Deus está morto, a religião é apenas uma fuga da realidade. No fim, o progressismo é ateísta. E nós vemos os efeitos na igreja, nas escolas e na sociedade. Por que muitos jovens hoje, cristãos, não casam? Não têm a condição financeira. Muitas vezes eles estão trabalhando, mas eles falam, não, primeiro eu preciso conseguir uma casa. Primeiro eu preciso fazer tal coisa. Primeiro... Tem uma frase bastante utilizada para disseminar essa ideologia, que é do Paulo Freire, que fala assim, educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. É isso que a Bíblia fala? A educação e pessoas não mudam o mundo. A solução para os problemas do mundo não é a educação e não é as pessoas. Não é o alimento, não é a causa social. Isso é uma grande ilusão, isso é uma farsa. O mundo está do jeito que está por causa do quê? Por causa do pecado. Não adianta você educar as crianças no caminho que deve andar sem Jesus e sem Deus. E essa é uma cosmovisão ateísta que reflete os valores pregados, assumidos pela sociedade. Por exemplo, nós estávamos conversando agora há pouco. Não é comemorado mais o Dia das Mães e o Dia dos Pais nas escolas. Por quê? Porque uma vez eu perguntei para uma diretora, ela falou, mas é que ofende quem não tem mãe e quem não tem pai. Eu falei para ela, mas poucas pessoas, poucas crianças. Mas nós temos que pensar nelas, não é? Na realidade é outra coisa. Eles acreditam que pai e mãe, o conceito deve ser atualizado, deve ser mudado, não deve ser mais como é hoje. A Bíblia deve ser atualizada na visão deles. E isso tem tido aceitação por nós que muitas vezes dizemos que somos cristãos. Muitas vezes eles pegam a Bíblia e afirmam que o objetivo de Jesus era ajudar os pobres, suprir a necessidade dos pobres, ou seja, veio e morreu por uma causa social. É isso que a Bíblia fala? A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que Jesus veio nos salvar do pecado e da morte. O resto é secundário.
Por que muitas pessoas hoje buscam Jesus para comer melhor, para ter uma vida melhor, para ganhar carro, para ganhar casa, para ter vitória por outras coisas? Porque elas têm uma visão ateísta de Jesus. Muitos ainda afirmam que o principal papel, o objetivo da igreja no mundo é alimentar os famintos. Alimentamos todos os famintos e todos vão para o inferno. Que grandes coisas, não é? O objetivo da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Levar Jesus, as boas novas do evangelho a todas as criaturas. E é uma clara distorção do ensino bíblico. Por que eu estou citando isso nessa noite? Para nós entendermos o que tem acontecido no nosso tempo. Por que muitas vezes a gente não percebe essa sequência aqui, ó? Para serem glorificados pelos homens. Todo o estudo dessa forma tem invadido as igrejas. Que o foco tem que ser o homem. Se o Juninho não ficar satisfeito nessa noite, nós temos que mudar a maneira que temos que falar. Irmão, não vamos mais falar sobre o Sermão do Monte. Não vamos mais falar de pecado porque tem ofendido as pessoas. Infelizmente, em muitos lugares tem sido assim. Eu conheço jovens que não têm mais uma vida com Deus, vivem como ateus. E que fazem parte de ministérios de música nas igrejas. E isso é uma ofensa contra Deus. Porque no dia lá eles vão dizer: Senhor, Senhor, lembra que eu tocava na igreja? Eu não conheço você. Eles são hipócritas que afirmam que fazem isso pelas minorias, pelos necessitados, mas no fim estão buscando seus próprios interesses. E Jesus fala com eles. Ele fala assim em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. E logo em seguida ele fala: em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. A piedade do hipócrita não vem de um coração amoroso, mas vem de uma encenação teatral de piedade. Você já assistiu um filme de drama? Os atores choram. Eles estão sendo verdadeiros naquele choro? Não, às vezes eles colocam, como é que é o... Colírio. Cutucam do olho para... Até a alma crescendo. É uma encenação teatral. Esse tipo de ajuda tem uma motivação egoísta. A finalidade, como nós vimos, é serem vistos pelos homens. É serem glorificados pelos homens. E Jesus declara: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles conseguiram o que queriam. Se eram curtidas, likes, seguidores, eles conseguiram. Tudo não passa de marketing, publicidade bem sucedida. Eles alcançaram o objetivo final. Não há nenhuma obra de justiça verdadeira, nenhuma piedade sincera, e também não haverá nenhuma recompensa de Deus. Em Romanos 14, 23, abra comigo. Romanos capítulo 14, versículo 23. Alguém quer ler? Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Tudo o que não provém de fé é pecado. Tudo que os homens façam que não tem como finalidade a glória de Deus é pecado. Beber um copo de água sem ser para a glória de Deus, pecado. O John Piper tem um texto que ele fala sobre esse versículo aqui, que ele fala que se você tomar um copo de suco, se não for para a glória de Deus, é pecado. Qualquer coisa que você faça que não é para a glória de Deus é pecado. Por ser pecado, todo ato hipócrita de exibicionismo, mesmo com finalidades que nós achamos que são justas, se não feito para a glória de Deus, é pecado. E é esse o ensino da palavra de Deus. Tudo o que não provém de fé é pecado. E o texto continua. Jesus vai nos ensinar a maneira correta, no versículo 3 e versículo 4. Alguém pode ler o versículo 3 e o versículo 4? Mateus 6, versículo 3 e versículo 4. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita.
para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Para nós entendermos, a maioria de nós somos destros. Tem alguém canhoto aqui? Na mão? A maioria de nós é destro. Tendo isso como base, nós usamos a nossa mão direita para nós fazermos boas ações. Por exemplo, para carregar um donativo, fazer uma doação, nós esticamos a nossa mão direita. E aqui Jesus vai usar uma metáfora para expressar que todas as obras de ajuda das necessidades devem ser silenciosas e secretas. Ou seja, o que a tua mão direita fazer, que a esquerda não saiba. Ou seja, desligue as câmeras. A ajuda deve ser motivada pela piedade e amor a Deus, para a glória de Deus, não estimulada pelo elogio ou aprovação dos homens. Ninguém deve saber o que demos, o que fazemos para ajudar. E Jesus está afirmando que se houver um risco de orgulho, nós mesmos não devemos saber. Sua mão esquerda não saber o que a direita fez. Se fazemos tudo para a glória de Deus, somente Ele deve ser testemunha das boas ações que nós fazemos. Desligarmos as câmeras, esperar as trombetas se silenciar, é uma excelente maneira de fazermos as coisas apenas para Deus. Outro sentido da mão esquerda e direita é o aplauso. Não podemos aplaudir o que nós fazemos, mas a glória é somente a Deus. Só lhe deu glória, que é uma das doutrinas da reforma. Não, parabéns para mim, hein? Eu sou muito bom. Olha o que eu fiz hoje. Não. Tua mão esquerda não pode saber. Da mesma forma, tem relação com a obra de Deus. A Bíblia é clara no ensino sobre dízimos e ofertas que nós devemos ajudar a obra de Deus. Mas a Bíblia fala que tem que ser de forma espontânea, com alegria. Em 2 Coríntios 9:7 fala: cada um contribua, segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ofertar em segredo nos protege da falsa piedade exibicionista. Pois se estamos ofertando para Deus e para a sua obra, o primeiro e mais importante é saber Ele. E esse é o ensino claro do versículo que vai seguir dizendo assim: para que tua esmola fique em secreto, para que tua ajuda fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Que é o versículo 4. Esse foi também o ensino do apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Vamos ler. Colossenses capítulo 3, versículo 23, versículo 24. Alguém quer ler? Colossenses 3, versículo 23 e versículo 24. E tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberam do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Percebeu? Quanto o ensino do apóstolo Paulo é o que nós estamos falando nessa noite? Tudo quanto fizerdes, fazei para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis a recompensa da herança. Ou seja, o Senhor te recompensará. Somos servos de Deus, vivemos para Ele e para a glória dEle. Logo fazemos tudo para o Senhor e não para homens. Buscamos viver de forma íntegra para o Senhor e não em busca da aprovação dos homens. Gálatas 1:10 fala: porventura procuro eu agora ao favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Qual que é o foco da nossa vida? Agradar o Senhor em todas as coisas. Mesmo que isso muitas vezes nos fira. Porque a palavra de Deus muitas vezes ela é a Bíblia fala que ela é uma espada de dois gumes. E para concluir, meus amados irmãos, eu quero contar uma história para você. Em 2005, num extraordinário discurso aos graduandos de Kenyon College, o romancista David Foster Wallace falou o seguinte:
Não existe essa coisa de não adorar. Todos adoram. Nossa única escolha resume-se ao que adorar. E talvez o que nos obrigue a escolher um Deus ou um objeto espiritual para a nossa adoração seja que praticamente qualquer coisa que você adora o devorará vivo. Se você adora dinheiro e bens, se é sobre eles que coloca o verdadeiro sentido da vida, então você nunca terá o suficiente, nunca sentirá que tem o suficiente. Adore seu corpo, a sua beleza e o seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade mostrarem suas marcas, você morrerá 1 milhão de mortes antes que finalmente sintam luto por você. Adore o poder, e você terminará sentindo-se fraco e com medo, e precisará de muito mais poder sobre os outros para entorpecê-lo diante do seu próprio medo. Adore sua inteligência, adore ser visto como esperto, e terminará sentindo-se estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser desmascarado. Mas o elemento mais traiçoeiro nessas formas de adoração é que elas são inconscientes. São configurações padrão. Amados, a palavra do escritor ganha força quando nós sabemos do contexto dela. Passou alguns anos e ele se suicidou. Todo ser humano naturalmente tem uma maneira de ver o mundo. Que anteriormente nós já falamos, que é uma cosmovisão. A maneira que você enxerga as coisas. Por exemplo, para nós cristãos, a morte não é como é para o mundo. Nós, ao contrário do mundo, nós nos alegramos quando um servo de Deus morre. O mundo morre junto com a pessoa de dor, porque não tem esperança em vê-lo novamente. Mas nós precisamos ter em mente que a nossa maneira de viver está manchada com o pecado, com a corrupção e com a morte. Nisso nós temos muitas ideologias que foram colocadas em cima do ser humano. A parte de Deus, o ser humano fará tudo para alimentar o seu ego e no fim terá morte. A parte de Deus, o ser humano fará tudo para ser glorificado pelos homens, para ser amado pelos homens, mas no fim terá como recompensa a morte e o tormento eterno. É como o Rodolfo Abrantes uma vez falou que quando ele estava nos shows, alucinado pelas drogas, ele era muito feliz. Mas quando passava os efeitos das drogas, como passava a alucinação do show, voltava à realidade. Se nós vivemos de acordo com as emoções, nós sempre vamos ser pessoas infelizes. Deus enviou seu próprio Filho para morrer em uma cruz, para nos dar vida, e vida com abundância. E Romanos 4,25 fala que Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós não somos mais condenados. A Bíblia fala que nós somos justificados pelos méritos de Cristo. Esses são imputados a nós. As nossas obras, o que nós fazemos, o fazemos porque nós somos salvos por Cristo. Por isso que tem que ser para a glória dele. A Bíblia fala que antes os frutos eram da carne, agora o fruto é do Espírito. Temos uma vida não para ser vista por homens. Não fazemos boas obras para sermos vistos e aprovados por homens, mas fazemos tudo para a glória de Deus. Não vivemos para sermos elogiados, aprovados, ou mesmo para ganharmos curtidas na internet. Vivemos para a glória do nosso Deus, do nosso Rei, daquele que vive e reina eternamente. Essa tem sido a sua cosmovisão de vida? Você vive para o Senhor? Nós devemos ajudar os necessitados. Devemos ajudar a obra de Deus. Devemos viver de forma íntegra, mas sempre para a glória de Deus. Você veio hoje aqui. Eu sei que você não veio hoje aqui para ter o teu ego inflado, mas para glorificar o Senhor. Nós viemos nessa noite aqui para que o nosso Deus seja glorificado. Quando eu vi isso, eu não vou jogar água ungida em você, pois isso é misticismo barato. Não glorifica Deus. Eu não vou falar o que
talvez eu desejasse ouvir, que você deseja ouvir, porque isso também não glorifica a Deus. Muitas vezes, quando nós estamos preparando aquilo que nós estamos falando, é como uma faca que entra no nosso peito, porque não é o que nós queremos ouvir, o que nós queremos falar. Quando eu comecei a ouvir sobre a pregação expositiva, que é a que glorifica, que mostra realmente o que o Senhor está nos dizendo, eu vi o quanto que é dolorido, o quanto que é doído muitas vezes nós falarmos o que realmente a palavra de Deus diz. Nós viemos aqui nessa noite para cultuar o nosso Senhor, o nosso eterno Deus. 1 Coríntios 10, 31, e tudo quanto fizerdes, fazei para a glória de Deus. E em Mateus 6:1 fala, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Louvado seja o nome do nosso Senhor.